Animais ameaçados de extinção. Aula de ciências. Vamos lá. Por que animais estão ameaçados de extinção? Nós sabemos que a palavra extinção, ela quer dizer que quando alguma coisa, ela deixa de existir, tá bom? Quando estamos falando de animais que estão ameaçados de extinção, isso quer dizer que estes animais estão ameaçados de deixar de existir. Isso quer dizer que no planeta Terra há muitos poucos animais daquela espécie que está ameaçada de extinção, ok? Então vamos ler, ó. Você sabe que no passado muitos animais foram extintos devido a fenômenos naturais, ou seja, sem a intervenção do ser humano. Então nós sabemos, por exemplo, que os dinossauros eles foram extintos porque houve uma chuva de meteoritos, certo? E aí aconteceu a extinção dos dinossauros. É um fenômeno da natureza. Uma outra situação, um outro momento que houve extinção de animais foi quando vários vulcões no planeta entraram em erupção e então fizeram o quê? Que com eles entrando em erupção, criou-se uma camada de fumaça, né, de poluição do vulcão na atmosfera do planeta, em todo o planeta, impedindo o quê? Que a luz do sol entrasse no nosso planeta, tá? E com isso, os animais acabaram morrendo, né? Então, são fenômenos da natureza que aconteceram. Não houve a intervenção do ser humano, tá? Mas agora, nos tempos atuais, isso que eu falei dos dinossauros, por exemplo, também tem a era do gelo, né? A era glacial, não teve interferência humana. Mas hoje, atualmente, no momento em que estamos vivendo nessa Terra, infelizmente, vejam, muitos animais são extintos e outros correm o risco de desaparecer por causa das ações humanas sobre o meio ambiente, como a destruição de habitats naturais e o tráfico de animais. Vamos entender como estas ações ameaçam a biodiversidade. Vamos ver o que significa habitat? Local onde um ser vive e do qual retira os recursos de que precisa para sobreviver e se reproduzir. Esses locais são que as florestas, as matas, tá bom? São o habitat natural dos animais, certo? E o que é biodiversidade? São variedade de seres vivos que vivem em certo local. Então, no Brasil, nós temos uma biodiversidade de animais, temos uma biodiversidade de vegetação, tá? Então, são variedades de seres vivos que vivem em algum lugar. Vamos lá para o próximo slide. Então, ações humanas como desmatamento, queimadas, né? Desmatamento é quando o homem, né, o ser humano, vai lá e derruba árvores, seja para fazer um pasto, para fazer uma plantação, ou simplesmente eles tiram aquelas plantas, aquelas árvores daquele lugar para vender e não repõem, tá bom? Não é proibido desmatar para fazer uma plantação ou para fazer uma pastagem ou até mesmo para construir alguma coisa. Mas a empresa ou as pessoas que fizerem esse tipo de trabalho, de desmatar uma floresta, ela precisa repor essas plantas, tá bom? Queimadas, né, colocar fogo, excesso de lixo e poluição, né? Muito lixo nas ruas, nas florestas, nas praias, né? E a poluição tem prejudicado o meio ambiente. Assim, a flora, que é as plantas, e a fauna, que são os animais, acabam sendo muito prejudicados. Porque, gente, se a floresta, se o mar, né, são habitats naturais de vários animais e de outros seres vivos, imaginem a gente jogar lixo no mar, na floresta, desmatar, queimar. É a mesma coisa, vamos imaginar assim, ó. O meu habitat natural, o seu habitat natural é a sua casa.
É na sua casa que você tem alimento, é na sua casa que você tem abrigo, tá bom? E aí, o que acontece? Vem alguém e derruba a nossa casa. Ou então vem alguém e queima a nossa casa. Ou então vem alguém e começa a jogar lixo dentro da nossa casa, né? Começa a jogar coisas que poluem o ambiente onde nós moramos, que é a nossa casa. Isso quer dizer que a nossa casa vai ficar prejudicada para a gente poder viver nela, certo? Então, as florestas são as casas dos animais. Os mares são casas de várias espécies de animais que vivem no mar, certo? Então, por isso que nós não podemos as florestas queimar, desmatar, jogar lixo, ok? Porque lá é o lugar onde eles vivem. Vejam, a destruição da flora, a flora é o quê? As plantas, né, gente? Além das muitas consequências que pode provocar, faz com que inúmeros animais tenham seus territórios comprometidos. Alguns até mesmo perdem suas fontes de alimento, restando como única opção buscar outros locais, se tiverem a sorte de não morrerem antes. Então, o que acontece? Quando nós destruímos uma floresta, os animais deixam de ter aonde buscar seus alimentos. E aí eles acabam saindo desses locais porque não tem alimento lá, porque a floresta foi destruída, e eles acabam vindo para a cidade, né? Muitas vezes, quando eles vêm aqui para o meio da cidade, eles podem morrer atropelados. Lembram que a gente viu uma imagem de um canguru? Eles podem morrer de fome. E sem contar que eles podem atacar os seres humanos, né? Porque eles estão com fome, eles estão perdidos, eles estão com medo. Não é porque eles são maus, é porque eles não sabem para onde ir. A mesma coisa, imagine nós se perdemos a nossa casa. Não temos aonde ter comida, não temos aonde dormir, né? E aí nós vamos sair andando por aí e vamos estar perdidos e com medo. E é isso que acontece com os animais, isso quando eles não morrem pelo caminho, tá? Para piorar outras ações, como a caça ilegal, o tráfico ilegal de animais silvestres para colecionadores e também para que sejam criados como animais de estimação, sem licença, também tem contribuído para que muitas populações desses seres vivos diminuam. Vale dizer que população é o nome dado a um grupo de animais de uma espécie que vive na mesma área, tá? Então, gente, aqui é o tráfico ilegal, nós também já falamos sobre isso. Aquelas pessoas que vão lá na floresta, pegam os animais ilegalmente, proibidos, sem licença, e trazem para a cidade para vender, né? Por exemplo, tem papagaios, que é um animal que é mais comum de nós vermos pelas casas. Eles são animais silvestres. Só que tem pessoas que vão lá na floresta, retiram eles das florestas e trazem eles para a cidade. Eles até se adaptam a viver com o ser humano, mas não é o habitat natural para ele, tá bom? Para que você possa ter um animal, por exemplo, como o papagaio na sua casa, você precisa ter uma licença do IBAMA. Lembra do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente? Ele que vai autorizar se você pode ou não ter aquele animal na sua casa. Você vai ter que provar para o IBAMA, né, que você é capaz de cuidar, de criar daquele animal, ele se desenvolver na sua casa, tá? Sem isso, é ilegal, é proibido. Tráfico, né? Tráfico é uma palavra que já soa algo ruim, algo errado. O tráfico é a mesma coisa do roubo. Eu tiro uma coisa de um lugar para colocar em outro lugar que é proibido, tá? Quando o número de animais de uma mesma espécie diminui, um dos problemas que pode ocorrer é o aumento do número de indivíduos das espécies das quais estas se alimentam e a diminuição de outras. Então, o que está explicando aqui? Que quando o número de animais da mesma espécie diminui, lembram que outro dia nós falamos os herbívoros e os carnívoros? Imagine se um animal em extinção, um animal herbívoro, ele foi extinto. Vamos imaginar
a zebra, ela entrou em extinção. A zebra é um animal herbívoro. Ele vive das plantas, ele come das plantas. Só que o leão, ele come a zebra, porque o leão, ele é um animal carnívoro. Aí a zebra, que é um animal herbívoro, ela não tem mais plantas para comer. Por quê? Por causa do desmatamento, por causa das queimadas, por causa da poluição, do lixo. O que acontece? As zebras começam a morrer. E aí, o que vai acontecer com o leão que come a zebra? Vai morrer também, porque se a zebra está morrendo por falta de alimento, o leão também vai morrer, porque a zebra, ela deixou de existir, tá? Nós temos um exemplo aqui, ó. Poucas águias, muitas cobras. Muitas cobras, poucos sapos. Poucos sapos, muitas moscas. O que acontece? A águia, ela come cobra. Aqui nós temos uma águia, ó, das Filipinas. Ela come cobra. Se a águia for um animal que entra em extinção, o que vai acontecer? Vai começar a haver muitas cobras, tá? Se houver muitas cobras, as cobras elas comem sapos. Se houver muitas cobras, vai haver poucos sapos, tá? Os sapos vão acabar. Acabando os sapos, o que vai acontecer? Vai ter muitas moscas trazendo doenças pra gente, moscas circulando na nossa casa, na nossa cidade, tá bom? Trazendo doenças para nós. Então tem que haver um equilíbrio, tá? Tem que haver uma quantidade certa de águias para poder se alimentar das cobras, para poder se alimentar dos sapos e os sapos se alimentarem das cobras, tá? É uma cadeia, nós chamamos, é uma cadeia alimentar, que nós chamamos. Quando falta um elemento desta cadeia, aí há o desequilíbrio na natureza, tá? Então é muito importante ter esse cuidado de não desmatar, não queimar, não poluir, não jogar lixo, para que os animais e a vegetação também, as plantas, não entrem em extinção, tá? E aí nós podemos pensar, nossa, mas eu nem moro perto de floresta, eu não costumo caçar, eu não faço tráfico de animais, né? E como que eu posso ajudar para diminuir o problema da extinção dos animais, não é? Por exemplo, eu não vou lá na Filipinas caçar uma águia da Filipinas, mas eu posso começar aqui na minha casa, por exemplo, não ficar jogando lixo em lugares proibidos, não poluir, né? Por exemplo, quem tem carro, sempre ter o carro regulado para não poluir o ar, tá? Quando eu vou na praia, eu vou levar um saquinho para jogar o meu lixo. Eu não vou fazer xixi nem cocô dentro da água, entendeu? Então, nós podemos fazer coisas pequenas, mas são coisas pequenas que podem ajudar na diminuição, né, de animais que estão entrando, ajudar para que os animais não entrem em extinção, tá bom? Ó, com esse aumento e diminuição de espécies, então, quer dizer, aumenta uma quantidade de animais, diminui a outra, aí há o desequilíbrio que eu falei aqui para vocês, né, com relação às cobras, às águias. Aqui é um exemplo, tem vários exemplos, tá bom, gente? De animais que se alimentam um do outro, e aí quando um deixa de existir, o outro começa a ter muitas espécies, e aí acaba havendo desequilíbrio natural. Então, olha, imagine o quão prejudicado fica o meio ambiente. Nesse exemplo específico, então, pense nos problemas que podem acontecer, considerando que as moscas podem transmitir doenças, né? Foi o que eu falei para vocês, tá bom? Aqui nós temos uma ariranha. Vamos lá. O Brasil é um dos países que possui o maior número de animais, das mais diferentes espécies, em diversos ambientes. Dessas, mais de 600 se encontram ameaçadas de extinção. Isso é muito sério e também triste, pois sabemos que cada espécie é única e todas são muito importantes para o meio ambiente. Gente, nós temos milhares de espécies de animais no nosso país, porque o nosso país ele é muito grande. Mas olha quantos animais estão ameaçados de extinção no nosso país.
E sabe por quê? Por causa do desmatamento, das queimadas, principalmente na floresta amazônica, na Mata Atlântica, tá bom? Por causa das poluição dos mares, das praias, dos rios. Então, isso está fazendo com que haja um desequilíbrio, né, natural no nosso país. Tá? Então, isso é algo muito importante e é algo que nós temos que fazer alguma coisa para que isso diminua. Tá? Ó, o mutum do Nordeste é um animal extinto da natureza, ou seja, não é mais encontrado no meio ambiente. Esse pássaro, gente, do Nordeste, do Brasil, ele não existe mais, ele foi extinto. Ou por conta de queimadas e desmatamento, ou pelo tráfico. O que acontece quando, vocês já sabem, quando o animal ele é retirado do meio ambiente da onde ele vive, e ele é trazido, ele é traficado para um ambiente onde ele não está pronto para ele, esse animal morre, tá bom? E fica doente e morre. Então, além do desmatamento, além da caça ilegal, além das queimadas, esses animais, eles podem morrer porque foram retirados do lugar onde eles viviam, tá? E como fala aqui, ó, isso é muito sério e também triste. Vamos ver. Lá na página 273, ó, fala sobre destruição dos habitats. Os ambientes naturais oferecem tudo de que os animais precisam para sobreviver, como água, alimento e abrigo. Ó, lembra o habitat dos animais? A casa deles, tem tudo o que eles precisam, assim como nós temos nas nossas casas. Quando o ser humano muda ou destrói um ambiente natural, pode alterar profundamente a vida dos animais que ali vivem. E aqueles animais que não se adaptarem às novas condições do ambiente correm o risco de desaparecer. Então, ó, o ser humano, né, derruba aqui as árvores para construir uma hidrelétrica, por exemplo. Ó. Na construção de usinas hidrelétricas para a produção de energia elétrica, por exemplo, áreas imensas são alagadas, o que afeta a flora e a fauna. Então, esse espaço aqui não tinha água antes. Foi colocado água para poder fazer a usina hidrelétrica. Com isso, tanto a vegetação quanto os animais, eles foram prejudicados. Eles morreram ou tiveram que sair daí, tá bom? Aqui foi uma área desmatada, a mesma coisa. Os animais morrem ou os que ficam não conseguem sobreviver por muito tempo, tá bom? Quando o número de indivíduos de uma espécie diminui muito ao longo dos anos, ela passa a ser considerada uma espécie ameaçada de extinção. Uma das principais ameaças às espécies animais é o desmatamento, que é o processo de destruição de florestas e matas através da derrubada das árvores e da retirada de toda a vegetação, né? Então aqui, ó, não sobra nenhuma vegetação, tá bom? Aqui tá falando um pouquinho da fauna e da flora, né? Fauna, conjunto de todos os animais de um lugar, e flora, conjunto de todas as plantas de um lugar, tá? No Brasil, muitas áreas são desmatadas para o uso agrícola ou formação de pastagem, como nós já vimos isso, né? E a maioria delas é também queimada, o que torna mais difícil a sobrevivência de animais. Então, imagine aqui no meio dessa plantação. Qual agricultor vai querer um animal andando aqui no meio da plantação? Ele não vai querer, né? Então, quer dizer, prejudicou os animais que viviam aí quando era uma floresta. A mesma coisa aqui entre o gado, né? A criação de gado. Então, aqui, ninguém vai querer um leão andando aqui no meio, ou um animal, um predador de gado, né? Então, e, gente, outra coisa, gado é o conjunto de vacas ou de bois, tá bom? Então, aqui nós temos vários bois, tudo isso aqui é conhecido como gado, tá? Vamos pro próximo. Atividade 1. Leia com atenção. Os animais ameaçados de extinção só vão sobreviver se o seu habitat for conservado. Agora responda. Você concorda com essa afirmação? Explique por quê. Você concorda que os animais ameaçados de extinção, eles só vão sobreviver se o habitat aonde ele mora for conservado? Sim ou não? Se for sim, você vai explicar por quê. Se for não, vai explicar por quê também, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, é só chamar a Pro, tá bom? Até a próxima. Um beijo.